Oi, pessoal, tudo bom? Então eu vou começar o nosso vídeo de revisão e nesse vídeo a gente vai falar dos 3 testes sensoriais que a gente viu até agora. Lembrando, dentre os grupos de teste que nós temos, nós até agora trabalhamos com testes discriminativos. E os que nós trabalhamos foram triangular, comparação pareada e comparação múltipla. Só queria chamar a atenção de vocês aqui para o fato de o teste de comparação pareada, ele não só é um teste discriminativo, mas ele também pode ser um teste subjetivo, ó. Ele está aqui. E tudo isso vai depender de como a gente faz a pergunta quando a gente faz o teste, certo? Então vamos lá. Vamos começar com o teste triangular, que foi o nosso primeiro. Então, o teste triangular é utilizado para verificar se existem similaridades ou diferenças gerais entre dois produtos. Então, são sempre dois produtos que eu analiso e eu nunca pergunto a direção da diferença, eu nunca pergunto sobre atributos específicos. Eu simplesmente sirvo as amostras e pergunto às pessoas se elas percebem diferença ou não, certo? Como é que o teste funciona? Os avaliadores vão receber 3 amostras e eles são informados que 2 delas são iguais e uma é diferente. Então, os avaliadores vão, nesse caso aqui, ó, nesse exemplo da figurinha, aqui estão as 3 amostras com os 3 códigos aleatórios. A pessoa vai provar as 3 e vai tentar identificar qual das 3 ela julga que é a diferente, certo? Então, os avaliadores vão relatar qual amostra é diferente, mesmo que a seleção seja baseada em apenas uma escolha aleatória. O que isso significa? A pessoa pode chutar, sem problema nenhum. Às vezes a gente vai fazer o teste, a gente acha que é tudo igual e só chuta. E aí, nesse caso, nesse teste, a probabilidade de acerto ao acaso, ou seja, no chute, é 1/3, ou 33%, tá? Aqui o modelo de ficha, como a ficha que nós utilizamos na nossa aula. Então, na ficha está escrito: você está recebendo 3 amostras, sendo que 2 são iguais e uma diferente. Por favor, escreva os códigos na mesma ordem que são apresentadas, prove as amostras da esquerda para a direita e circule o código da diferente. Aí, se tiver boca, se tiver água, se tiver biscoito, a gente diz para a pessoa enxaguar a boca com água ou comer o biscoito entre a degustação de uma amostra e outra. Bom, antes da gente planejar o nosso teste triangular, é importante que a gente defina um número de avaliadores que seja ideal. Quando a gente olha na literatura, costuma estar escrito assim, 30, 35 costuma ser o mínimo. Por que esse número? Esse número depende de alguns parâmetros que a gente já viu. Primeiro, as 2 fontes de erro do nosso teste, que são a probabilidade de concluir de forma errada, que as amostras são diferentes, e a mesma probabilidade, mas de concluir de forma errada, que elas são iguais. E também a proporção de discriminadores, tá? Então, aí a gente tem essa tabela lá da norma da ABNT que nos norteia. Toda vez que eu quero fazer um teste com um grande número de discriminadores, aí eu estou aqui nessa coluna, que é o nosso PD, eu trabalho com menos pessoas, é só a gente olhar esse bloco. Se eu estou trabalhando com poucos discriminadores, eu estou trabalhando com muita gente, certo? E quando é que eu uso muito ou pouco desses discriminadores? Quando eu estou fazendo um teste no qual eu quero avaliar se as amostras são diferentes, se eu quero tentar chegar nessa conclusão, eu quero que muita gente perceba a diferença. Então, se eu quero que muita gente perceba a diferença, eu quero um grande número de discriminadores. Tá aqui. Por isso que quando a gente faz os testes de diferença, a gente trabalha aqui no topo da tabela.
Então, a gente trabalha com um PD de 50%, e como aqui o topo são menos pessoas, a gente consegue minimizar os dois erros, o alfa, o beta e o alfa, tá? Minimizando os dois para 5%, que é o que costuma se utilizar, a gente pode trabalhar com 23 pessoas, tranquilamente. É um teste, então, que requer pouca gente. Agora, se eu quero fazer um teste para provar similaridade entre amostras, se eu quero que as amostras sejam iguais, eu quero que pouca gente perceba a diferença. Então, eu preciso trabalhar com um número baixo de discriminadores. E aí, a gente pode trabalhar com 10, 20, até 30% é o que se trabalha para não ter que trabalhar com muita gente. Mas mesmo trabalhando com 30, se eu minimizar os dois erros, ó, tanto beta quanto alfa aqui em 5%, eu ainda trabalho com mais que o dobro do que eu trabalho para fazer um teste de diferença, tá? Então, normalmente os testes de similaridade requerem bem mais pessoas que os testes de diferença. E aí a gente tem que lembrar qual erro é mais importante para cada teste. Se eu estou fazendo um teste de diferença, o erro alfa é o mais importante para o meu teste, então é o que eu tenho que focar em minimizar. Se eu não minimizar o beta, não vai ser tão importante. Se eu estou fazendo um teste de similaridade, o erro beta é o que me importa mais, certo? A gente já falou bastante sobre isso. Ok, então como é que se prepara esse teste? O que a gente tem que lembrar é que as amostras devem ser servidas em todas as combinações possíveis. E também as pessoas não precisam ser treinadas. Por que eu sirvo as amostras em todas as combinações? Porque quando entram avaliadores diferentes nas cabines, se essas pessoas ficarem conversando e uma fala, é a do meio, hein? É da direita, é a de código tal, é isso, é aquilo. Se tá tudo sempre aleatório, eu tenho menos risco das pessoas interferirem nas respostas umas das outras, tá? Então, quais são todas as combinações diferentes? Nós temos 3 combinações começando com a primeira amostra, que as amostras estão identificadas como 1 e 2, certo? Então, eu tenho 2 com a combinação que começam com 1, que repete a 1, como a primeira e a segunda aqui, repete a 1. Uma começando com 1 que repete a 2 e o mesmo raciocínio para a amostra 2. 3 combinações começando com a 2, sendo que 2 eu repito a 2 e uma eu repito a 1, certo? Então, tanto varia a amostra que é repetida. Então, se as pessoas, por exemplo, identificarem lá durante essas conversas que uma amostra é mais doce que a outra, e a pessoa fala, a diferente é mais doce. Para outras pessoas, a diferente vai ser a menos doce, por exemplo. Então, isso também já minimiza esses erros, tá? E aí, se nós formos na norma lá da ABNT, que essa tabela é tirada de lá, tá até o fundinho aqui, a gente vai ver que eles já montaram uma sequência com 60 na verdade, que tá pulando 2 aqui, né? 60 códigos para a gente servir para 60 pessoas diferentes. E aí aqui as sequências se repetem, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1 e 2, 1, 2 e o último 1, 2, 2. Terminou 6, aí começa tudo de novo. Então, eles têm toda essa quantidade de códigos aleatórios para a gente poder usar para preencher as nossas bandejas, certo? Preencher os nossos copinhos ou os nossos guardanapos. Tá. Então, a gente preencheu tudo, fizemos o teste, montamos as bandejas com as 3 amostras codificadas, colocamos lá um copo de água ou um biscoito, não sei, o que for mais apropriado. Entregamos para as pessoas as fichas, as canetas, servimos e explicamos o teste. As pessoas fizeram, devolveram as fichas, e aí o que a gente vai fazer é recolher essas fichas
e anotar os resultados das fichas para fazer um levantamento dos nossos dados. Então, vamos lá. Peguei só um pedaço aqui da tabela de códigos para facilitar, para ficar os números maiores. Então, eu estou lá com as minhas fichas. A primeira coisa que eu vou fazer é olhar para a ficha e achar a sequência na tabela. Por isso que é tão importante a gente pedir para as pessoas anotarem na ficha as amostras em ordem. Se a pessoa misturar a ordem de anotar, vai dar mais trabalho para a gente achar qual linha é, tá? Também às vezes acontece da pessoa confundir alguns números, por exemplo, 3 com 8 são números que se confundem muito, 1 com 7. Às vezes a pessoa preenche aqui, seria 151, ela põe 157, e aí a gente acaba se perdendo na tabela. Então, a gente tem que ser bem cuidadoso na hora de preencher, tanto os papéis quanto os copinhos, ou o recipiente que a gente vai servir a amostra, né? Mas, enfim, vamos lá. Aqui a pessoa começou no 151, 786. Então, vou procurar aqui 151. Tá aqui, ó. 151, 786, 943. Nesse caso, ó, a combinação dessa pessoa era 211. A diferente, então, era a 2, que ela deveria ter marcado a 151. Ela marcou a 786. Então, eu vou escrever na fichinha que ela errou, certo? Próxima ficha, começando com 345. Tá aqui embaixo, ó, 345, 562, 955. Mesma coisa, a diferente era a 2, que era 345. A pessoa não marcou essa, então ela errou. E essa aqui, 494, 783, tá aqui, ó. 494, 783, 414. Então, aqui de novo, a amostra diferente é a 2, que é a do meio. A pessoa marcou a certa, então eu marco que ela acertou. Faço isso com todas as fichas e aí conto o total de acertos que nós tivemos no teste, tá? Com esse total de acertos, eu vou para as tabelas para verificar se essa quantidade de acertos tem diferença estatística ou não e se aí eu concluo que houve diferença ou similaridade entre as amostras. Lembrando que, se o teste é de diferença, eu tenho uma tabela. Se o teste é de similaridade, eu tenho outra tabela, tá? Então, essa tabela aqui, que é a primeira, é a tabela para o teste de diferença. Então, nessa tabela, eu vou ter o número mínimo de respostas corretas, ou de acertos, então, né? Que é necessário para concluir que existe diferença perceptível baseada no teste triangular. Reparem que a tabela de diferença, ela depende do alfa que eu escolhi para o meu teste e do número de pessoas que fez o teste, certo? Então, vamos pegar alguns exemplos aqui. Digamos que eu fiz um teste que eu escolhi um alfa de 0,01 ou de 1%, e eu fiz com 35 pessoas e eu tive 19 acertos. Então, eu vou achar esse 35, tá aqui, ó, 35 pessoas. 35 pessoas com alfa de 0,01 vai estar aqui, certo? Então, o número que eu encontrei aqui é exatamente 19. O que é 19? É o número mínimo de respostas corretas necessário para concluir que existe diferença. Então, eu preciso de pelo menos 19 acertos para dizer que as amostras são diferentes. Eu tive 19 acertos, então a minha conclusão nesse caso seria que existe diferença entre as amostras pelo teste triangular ao nível de 1%, tá? Todos os dados que eu uso para encontrar aqui na tabela, tirando o número de avaliadores, porque isso vai estar na metodologia, eu tenho que usar na minha conclusão. Então, ao nível de 0,1%, ou coloco entre parênteses, não sei. Mas sempre tem que dizer qual é o tamanho do erro que a gente usou, ok? Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo aqui de baixo está levando em consideração que foi feito um teste com um alfa de 5%, usou 96 pessoas e teve 35 acertos. Então, 96 pessoas está aqui embaixo, ó. Para um alfa de 5%, eu vou andar nessa coluna aqui.
Então, são 41, certo? Então, para eu concluir que existe diferença, eu precisava ter no mínimo 41 respostas corretas. Eu tive 35, então eu não cheguei nesse mínimo. O que isso significa? Que as amostras não são diferentes ou que não existe diferença entre elas pelo teste triangular. Eu posso escrever alfa, eu posso escrever P menor que 0,05, tanto faz, né? Tá? Lembrando que esse P é a probabilidade. Tudo bem? Essa é a tabela que a gente usa, então, para os testes de diferença. Se eu for trabalhar com similaridade, aí eu vou para essa tabela. Nessa tabela, agora eu vou ter o número máximo de respostas corretas necessários para concluir que as amostras são similares. E essa tabela depende de PD, depende do número de avaliadores que eu usei e depende do beta. Então, quando eu for concluir o meu teste, eu tenho que falar o beta e o PD que foi usado na conclusão, tá? Então, nesse primeiro exemplo, ó, se o meu beta foi de 5%, o meu PD de 30% e eu usei 66 pessoas, tive 29 acertos. Então, vamos lá. Começando achando o número de pessoas, que está aqui, 66. O beta de 5%, então, terceira linha aqui, e PD de 30%. Então, encontrei aqui o 28, ok? 28 é o número máximo de respostas corretas que eu preciso ter para concluir similaridade. Então, eu posso ter no máximo 28, só que eu passei. Eu tive 29. Isso significa que essas amostras não são similares, tá? Então, as amostras não são similares ao nível de 5% pelo teste triangular usando um PD de 30, certo? Se eu trocasse o PD, por exemplo, se eu usasse um PD de 40, não, se eu usasse um PD de 40, esse número máximo seria 32. Então, ó, já teria similaridade. Por isso que é tão importante a gente especificar o PD, tá? No nosso segundo exemplo, risco beta de novo de 5%, agora um PD de 20%. Eu fiz com 84 pessoas e tive 20 acertos. Então, o 84 está aqui. O beta é o 5%, ok? PD de 20, 25, aqui, ó. Então, chegamos nesse 31. Nesse caso, eu posso ter no máximo 31 respostas para concluir similaridade. Eu tive quantas? 20. Máximo 31 respostas corretas, né? Eu tive 20, então, tudo ótimo. Minhas respostas são similares pelo teste triangular, com a probabilidade de 5% e o PD de 20, ou o beta de 5%, PD de 20. Tanto faz a forma de escrever. O importante é que eu escreva na minha conclusão o erro que eu escolhi e o PD que eu escolhi, ok? Bom, terminamos então o teste triangular, vamos para o teste de comparação pareada. O teste de comparação pareada ele também é utilizado para verificar similares e diferenças entre dois produtos. O que difere ele do triangular é que essas diferenças são específicas, então ele é um teste direcional. Eu vou perguntar sobre qual atributo eu estou querendo saber se as amostras são diferentes, tá? Como é que ele funciona? Então, eu vou apresentar duas amostras ao avaliador e esse avaliador tem que dizer qual das duas tem a maior intensidade de uma característica bem definida. Mesmo que a seleção seja baseada em apenas uma escolha aleatória. Mesma coisa aqui, a pessoa pode chutar se ela não perceber diferença, tá? Então, como nesse exemplo aqui, a pessoa está recebendo duas amostras. Lembrar que as amostras têm que estar visualmente similares, tá? Está recebendo água, uma ficha, os códigos. E aí, na ficha, ele vai receber vai ter a pergunta que eu quero saber.
Então, na ficha, eu tenho que dizer qual é o atributo sensorial que eu estou avaliando. Então, ó, você está recebendo 2 amostras codificadas de biscoito. Prove da esquerda para a direita e responda a questão abaixo. Se não tiver certeza, dê um palpite. A pergunta é: qual a amostra com sabor de chocolate mais intenso? A pessoa vai provar as duas e vai anotar o código aqui na frente. Esse é um formato de ficha que não é o meu preferido. O meu formato preferido é esse aqui, que eu deixo os 2 espaços, a pessoa anota os 2 códigos e circula, ou faz um X, sei lá, naquela que ela acha que é a que tem o sabor de chocolate mais intenso, por exemplo. Por que eu acho melhor esse modelo de ficha? Porque esse modelo fica mais fácil depois de eu me achar na sequência de códigos, tá? Mas as 2 fichas servem, ok? Lembrando que esse teste, como eu falei para vocês, ele também pode ser usado como um teste afetivo. E aí a pergunta que eu faço aqui, nesse modelo, por exemplo, é: prove da esquerda para a direita e responda a questão abaixo. Qual que é a pergunta que eu faço? A pergunta vai ser: qual a sua amostra preferida? E aí a pessoa vai provar as duas e vai anotar o código da preferida. Ou aqui, prove as amostras e circule a sua preferida. Mesma coisa, tá? A forma de execução é a mesma. A forma de analisar os dados também. O que muda é a pergunta que é feita, certo? Para esse teste aqui, a gente tem também aquela questão de usar tabelas para ver o número de avaliadores mais apropriado. O teste de comparação pareada sempre usa mais pessoas que o teste triangular, porque aqui, quando a pessoa chuta, ela tem 50% de chance de chutar certo, digamos assim. Lá no triangular, essa chance era menor, era 1/3, era 33%. Então, conforme essas chances de acertos nos chutes aumentam, a quantidade de avaliadores necessária para tornar o teste mais seguro, estatisticamente, aumenta também, tá? E aqui a gente tem uma particularidade, que essa diferença que eu estou perguntando, eu posso saber que ela existe ou não. Vamos dizer que eu estou avaliando 2 produtos, 2 biscoitos de chocolate. Um eu fiz com 10% de açúcar, o outro eu fiz com 20%. E eu pergunto, qual é a amostra mais doce? Claramente eu sei qual é a mais doce, certo? Então, toda vez que eu sei a diferença, que ela realmente existe e eu sei onde ela está, eu tô falando que eu estou fazendo, eu chamo que esse teste é um teste unilateral ou também unicaudal, tá? Agora, eu fiz 2 amostras de biscoito de chocolate, um eu pus 10% de açúcar, outro eu pus 20%, e a minha pergunta é: qual é a amostra que tem o sabor de chocolate mais intenso, por exemplo? Não, nesse caso eu sei o tanto que eu pus, né? Então esse eu vou saber. Digamos que eu trabalhei com 2 fornecedores diferentes de chocolate. Eu comprei um chocolate de uma marca, um chocolate de outra para pôr nesse biscoito. Eu fiz as 2 amostras e eu quero saber qual é que tem um sabor de chocolate mais intenso, por exemplo. Eu não tenho como saber, porque esses chocolates não são meus, não fui eu que fiz. Então, se eu não sei qual é a diferença, eu trabalho com testes bilaterais ou bicaudais, tá? E aí, se o meu teste é unilateral, com as mesmas condições, normalmente eu trabalho com menos gente do que para um teste bilateral, ok? E aqui o raciocínio é o mesmo. Se eu vou fazer um teste de diferença, eu trabalho com PDs maiores, e com PDs maiores, normalmente eu consigo minimizar os 2 erros, tá? Então, um alfa, que é o meu mais importante, eu minimizo obrigatoriamente. O beta eu posso minimizar ou não, e aí eu vou ficar na faixa de 30 e poucas, 40 e poucas pessoas. Lembrando que o ideal é minimizar tudo, tá? Ficar aí com 42. Isso para um teste unilateral. Se for bilateral, também 50% de PD. Obrigatoriamente minimizo o alfa para o teste de diferença, tá? E o beta eu posso minimizar ou não,
Mas, se possível, eu vou minimizar e aí eu trabalho com 49 pessoas pelo menos. Agora, se é um teste de similaridade, eu não vou usar um PD lá em cima, eu vou trabalhar com um PD mais baixo. Normalmente a gente fica na faixa dos 30%. E aí o que importa para mim é minimizar o beta, eu vou tentar sempre que eu conseguir, e o alfa eu vou minimizar só se der. Para esse primeiro caso, minimizando o beta com alfas de 5 até 20%, ó, tantão de gente. Então, para esse caso, me dificulta minimizar o alfa, eu vou trabalhar aí com um alfa, por exemplo, de 0,20, tá? Eu posso até usar um beta de 10%, mas lembrem que não é muito ideal. Mas a gente usa e coloca lá na conclusão que esse beta foi usado, tá? E aí, se eu usar um beta de 10, eu posso trabalhar com um pouco menos de gente aqui, 49. Mesmo raciocínio para o teste bilateral, então PD de 30. Tento minimizar o beta se eu quiser. Se eu não conseguir, trabalho com um beta de 0,10, tá? E aí eu fico aí umas 60 pessoas, 40 pessoas, para ter uma quantidade mais razoável para levar para o laboratório. Por que a gente sempre fala para fazer testes com menos gente? A questão é que dá menos trabalho, de fato, mas também é menos material. Às vezes a gente quer fazer uma análise sensorial de um produto que a gente usou, uma matéria-prima que a gente extraiu, que a gente tem muito pouco. Então, se eu não tenho muita quantidade do meu produto, eu preciso fazer sensoriais que trabalhem com poucas pessoas, tá? Bom, sobre o preparo desse teste, agora que a gente definiu, eu vou fazer com 45 pessoas, por exemplo. É um teste que só são servidas 2 amostras, então ele só tem 2 combinações possíveis. Chamando as amostras agora de A e B, ou eu vou servir primeiro A, depois a B, ou eu vou servir primeiro a B, depois a A. Então, as minhas tabelas de códigos aqui que eu construo são bem mais simples, tá? Na norma da BNT desse teste não tem tabela de códigos. Normalmente a gente constrói mesmo e pega os códigos daquela tabela do teste triangular, só para não ter que ficar criando um monte de número aleatório. Aqui também não precisam trabalhar com pessoas treinadas, tá? Então, nós vamos preparar as bandejas. As bandejas vão ter 2 amostras codificadas com os 3 dígitos. Vai ter lá o copo de água, o biscoitinho, vai ter a ficha, uma caneta e a gente vai servir para as pessoas. Vai explicar para as pessoas o que a gente quer saber. As pessoas vão fazer o teste e a gente vai recolher as bandejas com as fichas. E aí nós vamos pegar todas as fichas e verificar qual a amostra que a pessoa marcou em cada ficha, tá? Então, por exemplo, para esse modelo de ficha aqui, que eu só preencho uma amostra, eu vou, então, para essa ficha aqui, eu vou procurar o 724 lá na minha lista de códigos. Então, achei ele aqui, ó. Então, o 724 refere-se à amostra A. Eu vou anotando em todas as fichas. Próxima ficha, 293. Vou procurar aqui, ó. Então, essa refere-se à amostra B. Próxima, 486. Então, aqui em cima, ó. Também a amostra B. 259. Aqui, ó. A amostra A e 336. Aqui embaixo, a amostra A. Faço isso em todas as fichas. E aí eu vou anotar quantas pessoas marcaram A, quantas pessoas marcaram B, certo? Se for um teste unilateral, ou seja, se eu souber qual é a amostra que tem o atributo mais intenso, aí eu vou contabilizar acertos e erros. A amostra mais doce eu sei que é a A. Somente 10 pessoas marcaram a A, então eu só tive 10 acertos, tá? Agora, se é um teste bilateral, ou seja, eu não sei a diferença,
Eu vou contabilizar as duas. Então eu fiz com 30 pessoas. 10 marcaram a A e 20 marcaram a B. E o número que eu vou levar em consideração é o meu maior valor. Então eu vou usar o 20, certo? Que a gente diz que é o maior número de consensos, ok? E aí, quando eu vou analisar esses dados que eu obtive, eu tenho tabelas também para o teste de diferença e para o teste de similaridade. Desculpem, deixa eu só tomar uma água. Eu tenho tabelas diferentes para o teste de diferença e de similaridade. E, em especial, para o teste de diferença, eu tenho duas tabelas. Eu tenho uma tabela para testes unilaterais, que é essa primeira aqui, e eu tenho uma próxima tabela para testes bilaterais, tá? Para testes de similaridades, é a mesma tabela, independente se é uni ou bilateral, ok? Vamos começar com essa, então, tabela para teste de diferença unilateral. Então, aqui na minha tabela, eu vou ter o número mínimo de respostas corretas necessário para concluir que existe diferença, baseado no teste unilateral. Por que corretas? Porque se é um teste unilateral, eu sei qual é a amostra que tem o atributo mais intenso, então eu estou contabilizando acertos, tá? Então, aqui, nesse exemplo, eu estou usando um risco alfa de 1%, fiz com 80 pessoas, 40 pessoas marcaram cada uma das amostras, mas a correta era a B. Então, eu vou levar esse número aqui em consideração, certo? Então, vou lá na minha tabela achar esse valor que é 80. Tá aqui, ó, 80 pessoas. Risco alfa de 0,01. Então, é esse aqui. 0,01 com 80, eu vou chegar no 51. Então, 51 é o número mínimo de respostas corretas para concluir que existe diferença. Eu não cheguei no 51. Significa, então, que não existe diferença entre o sabor de chocolate das amostras pelo teste de comparação pareada ao nível de 1%. Vejam aqui que é essencial, na nossa conclusão, a gente falar de qual atributo a gente estava falando, certo? Porque aqui o teste é direcional, eu estou procurando diferenças num atributo específico. Então, na conclusão, além de dizer se existe diferença ou não, eu tenho que falar de qual atributo eu falei, ok? E também, como sempre, colocar o tamanho do erro, certo? Então, esse primeiro exemplo para teste de diferença unilateral. Para teste de diferença bilateral já é outra tabela. E aí eu não tenho respostas corretas, eu tenho respostas consensuais, porque eu não sei qual das duas tem o atributo mais intenso, certo? Então, sempre que eu trabalhar com testes bilaterais, eu vou falar de consensos, tá? Quando eu faço um teste de preferência, eu servo as duas amostras, faço um teste de comparação pareada e pergunto qual é a amostra preferida, também é um teste bilateral, porque não tem nunca como eu saber previamente qual é a amostra preferida. Eu posso ter a minha preferida, eu posso achar que uma vai ser a preferida, mas não tem como eu garantir que essa amostra vai ser preferida por todo mundo. Então, todas as vezes que eu faço um teste de comparação pareada de preferência, que eu pergunto qual é a preferida e não qual amostra tem um atributo mais intenso, eu estou falando que eu preciso fazer um teste bilateral, tá? Bom, então vamos para esse exemplo aqui. O risco alfa escolhido foi 1%, foi feito com 72 pessoas, 23 pessoas marcaram A, 49 marcaram B. Nesse caso, eu vou só avaliar o maior dos dois valores. Então, eu já até marquei aqui que eu vou usar o 49, certo? Então, eu vou achar aqui o 72, tá aqui, ó, 72 pessoas. O alfa de 1%, 1% de alfa com 72, eu vou chegar aqui no 48. Então, 48 é o número mínimo de consensos para concluir que existe diferença.
pelo menos 48. Eu tive quantas? 49. Ou seja, existe diferença entre o sabor de chocolate das amostras pelo teste de comparação pareado. Se teve diferença e eu perguntei qual tinha o sabor de chocolate mais intenso, eu posso responder qual é essa amostra. Então, o resultado, a amostra B é a que teve o sabor de chocolate mais intenso. Tudo bem? E por último, se eu estou testando similaridade, aí é uma tabela única, independente se é teste unilateral ou bilateral, então aqui é o número máximo ou de respostas corretas ou de respostas consensuais necessárias para concluir a similaridade de duas amostras. Então, no nosso exemplo, é um teste bilateral, então eu não sei previamente a diferença. Usando um beta de 0,10, um PD de 30 e foi feito com 114 pessoas. Das 114, 50 marcaram a A, 64 marcaram a B. Como é bilateral, eu vou pegar o maior valor, que é o nosso máximo de consensos, certo? Então, primeiro passo, eu vou achar os 114 pessoas aqui já no final da tabela. O risco beta de 0,10, então, esse aqui de baixo. PD de 30, 10, 20, 30. Então, o nosso valor aqui é 67. 67 é o máximo de respostas corretas ou consensuais para concluir similaridade. Nós tivemos 64 consensos, ou seja, tem similaridade, certo? Então, as amostras possuem sabor de chocolate similar pelo teste de comparação pareada, com um erro de 0,10 e PD de 30. Bom, esses são os nossos primeiros dois testes. São os testes que trabalham sempre com duas amostras e eu fiz uma tabelinha aqui de semelhança e de diferenças entre eles para ficar um pouco mais fácil o nosso entendimento. O que eles têm em comum? Os dois testes são testes para duas amostras. Para os dois testes, eu contabilizo acertos, especificamente se o pareado for unilateral, ou seja, se eu souber a direção da diferença. Para esses dois, eu vou usar PD, alfa e beta, certo? Os dois também eu uso para validar similaridades ou diferenças sensoriais e o resultado eu obtenho em tabelas. Então, esses testes têm tudo isso em comum. Entretanto, como diferenças, o triangular avalia diferenças gerais e o outro avalia diferenças específicas. Se o pareado for bilateral, eu não vou contabilizar acertos, eu vou contabilizar consensos, o maior valor de consensos, tá? Se eu usar os mesmos erros e o mesmo PD, o de comparação pareada sempre usa mais gente, e isso porque a chance de acertar ao acaso ou no chute é diferente. Para o teste de comparação pareada, a pessoa tem 50% de chance de acertar no chute. Para o triangular, 33,33%. E a quantidade de amostra que eu apresento para o avaliador é diferente. Num eu apresento 3, lembrando que eu repito uma, no outro eu apresento só 2, tá? Esses são os testes de diferença mais utilizados nos artigos para avaliar a diferença entre duas amostras. Aí, dependendo da proposta, se eu quero avaliar diferenças gerais ou específicas, eu uso um ou outro, certo? Além desses dois testes, nós trabalhamos em sala o teste de comparação múltipla, que também é chamado de teste de diferença do controle, e é um teste no qual eu posso trabalhar com várias amostras, mas eu sempre vou procurar essas diferenças entre as amostras e a amostra controle. Não é diferença entre todas, tá? Quando eu quero diferença entre todas, eu faço um teste de ordenação, que a gente até fez uma prática, mas a gente vai falar sobre ele no nosso próximo encontro. Como é que esse teste funciona? O avaliador vai receber uma amostra controle, que vai estar especificada, ou vai estar com um Pzinho, ou vai estar com um C. E as demais amostras vão ser recebidas com 3 dígitos. Então, aqui tem
aqui, por exemplo, na sensorial de vinho. A amostra controle está marcada e as outras codificadas com 3 dígitos aleatórios e tem um copo de água para limpar a boca entre uma amostra e outra. Ao avaliador é solicitado provar as amostras, comparando-as com o controle e avaliar o grau de diferença entre cada amostra e o controle usando uma escala. Normalmente na ficha a gente fala qual é o atributo sensorial que está sendo avaliado e pergunta se, para ele usar essa escala, que pode ir de pior, passando por nenhuma diferença do controle, até muito melhor que o controle, mas também pode ser de mais fraco até mais forte. Podia ser extremamente menos cítrico que o controle, por exemplo, extremamente mais cítrico que o controle em termos de aroma, tá? O que é importante a gente lembrar é que entre as amostras codificadas a gente repete uma do controle, certo? Tanto para ver se as pessoas estão fazendo o teste mais ou menos bem feito, quanto para a gente ter dados do controle para fazer a estatística depois. Então, vamos fazer um exemplo de preparo. Digamos que eu tenho uma amostra controle e mais duas, aqui amostras de uma bebida qualquer. Eu vou preparar bandejas na qual uma amostra eu vou realmente identificar como controle e os outros copinhos eu tenho que servir com amostras codificadas com 3 dígitos e eu tenho que pôr a controle, A1 e A2. Eu preciso servir esses copinhos em todas as combinações possíveis. Então, nesse caso, eu vou ter 6 combinações. 2 combinações que começam com a controle, e aí controle 1, 2, controle 2, 1. 2 combinações que começam com A1, 1 controle 2, 1, 2 controle, e 2 combinações começando com A2, certo? Então, eu tenho essas 6 combinações. Se eu trabalhar com controle mais 3 amostras, eu vou ter aí mais 24, eu vou ter 24 combinações. Se eu trabalhar com controle mais 4 amostras, eu vou ter mais de 100 combinações. E aí eu vou indo. Não, quase 100, na verdade. A partir de 5 eu tenho mais de 100. E aí eu tenho que tentar trabalhar com uma aleatorização maior possível de servir essas amostras, tá? Então, por exemplo, quando a pessoa receber a bandeja, ela vai ver uma bandeja com essa cara. Uma amostra com um copinho com letra C, 3 amostras codificadas, tá? Esse teste recomenda-se que seja feito com de 20 a 50 pessoas, então 20 a 50 avaliadores. Essas pessoas não precisam ser treinadas. E se eu preciso de pelo menos 20, eu vou fazer umas 23, 25. Porque sempre acontece de alguém preencher uma ficha errada, às vezes a pessoa se confunde, não sei. A gente precisa ter 20 respostas válidas, tá? Então, por isso a gente sempre faz um pouquinho mais do que o número mínimo. Isso serve para todos os testes, tá? Então, eu vou preparar as bandejas. Vou colocar aqui os produtos certinhos, bonitinho. Vou montar uma tabela de código para preparar essas bandejas. Vou servir e aí vou depois recolher todas essas fichas. Aqui um exemplo de tabela de códigos, ó, para 12 pessoas. Então, tem a sequência começando com a controle, começando com a 1, começando com a 2. Depois repete, começando com a controle 1 e 2 e assim sucessivamente. Faço aí umas 12, 10, 20 sequências diferentes para garantir que as pessoas não vão em cabines próximas na mesma hora fazer testes com as mesmas sequências, tá? Às vezes a gente pinta cada amostra de uma cor nessa tabela para a gente se achar melhor, mas aí é uma coisa bem pessoal, né? E aí, com as tabelas, montei as fichas, servi para as pessoas a bandeja com todas as amostras, o copo de água, o biscoito, sei lá, a ficha, a caneta, expliquei como a pessoa tem que fazer e recolhi todas as fichas. E aí, o meu próximo passo é identificar em cada uma das fichas qual é cada uma das amostras.
Então, por exemplo, nessa primeira ficha aqui, que é 189.167.472, a pessoa está aqui, ó. Então, a 189 vai ser a amostra 1, a 167 é a amostra controle e a 472 é a amostra 2. Para essa ficha aqui, que começa no 718, a 718 é a 2, a 689 é a amostra 1 e a 965 é a amostra controle. Para essa ficha aqui que está no 108, o 108 é o controle, o 792 é a amostra 1, 142 é a amostra 2. Então, a primeira coisa que eu faço nas fichas sempre é identificar qual cada uma das amostras. Identificando, eu vou pegar essas informações e montar uma planilha ou uma tabelinha para fazer a nossa estatística. Então, por exemplo, o primeiro avaliador ou a primeira ficha para a amostra C, ele deu nota 6. Para a amostra 1, ele deu nota 2. Para a amostra 2, ele deu nota 8. Vou preencher na minha tabela. Segunda pessoa, para a amostra controle, ele deu nota 9. Para a amostra 1, ele deu nota 5. Para a amostra 2, ele deu nota 4. Essa pessoa, para controle, ela deu 5. Para a amostra 1, ela deu 6. Para a amostra 2, ela deu 8. Preencha a tabela com todas as fichas, tá? Com a tabela preenchida, e aqui, por exemplo, eu fiz uma tabela que a pessoa está comparando o controle com mais 3 amostras. São amostras de suco de laranja. Olha, eu coloquei aqui de 4 marcas. Sim, 4 marcas, controle mais 3, né? Isso. Sabor de laranja, foram feitas 20 avaliações, aqui está a tabela com todos os dados. Eu vou pegar essa tabela, vou pôr no Excel ou qualquer outro programa para eu fazer estatística, e aí o meu primeiro passo vai ser comparar as médias pelo teste de ANOVA. Avaliando se tem diferença pelo teste de ANOVA, eu vou para o segundo teste para ver quais as médias que se diferenciam do controle, por exemplo. Tá? Uma informação importante sobre esse teste de comparação múltipla é que, assim como o teste de comparação pareada, ele pode ser unilateral ou bilateral. Então, pode ser que eu saiba qual é a diferença ou pode ser que eu não saiba. Nesse caso aqui, ó, eu estou comparando o suco de laranja de 4 marcas diferentes, sendo uma a da minha empresa. A da minha empresa é a controle. Então, nesse caso, eu não conheço. Então, é um teste bilateral, tá? E eu estou perguntando sobre o sabor de laranja das amostras. Então, eu coloquei lá a ficha. Falei, ó, você está recebendo uma amostra controle e eu quero saber se o sabor de laranja, eu quero que você compare o sabor de laranja da amostra controle com as demais. Aí vai ter lá, o sabor de laranja mais fraco que a da controle, sabor de laranja sem nenhuma diferença da controle e o último vai ser o sabor de laranja bem mais forte que a controle, por exemplo, numa escala de 1 a 9, tá? Eu escolhi um alfa de 5%, é um teste bilateral e eu fiz com 20 pessoas. Então, o meu primeiro passo é pegar essa tabela aqui e jogar lá no Excel, que é algo que nós já vimos na semana passada. A gente vai ver isso mais para frente também quando a gente for fazer um teste usando escala hedônica. Então, quem não lembra ou quem esqueceu, não se preocupem, tá? Mas quando a gente joga lá no Excel, o Excel nos dá como resposta o dado das amostras, nos quais a gente vai ter a contagem, a soma, as médias e a variância, e nos dá a resposta da ANOVA. Só um detalhe aqui, ó, lembrem sempre disso. Cada amostra a gente colocou numa coluna, certo? Em cada linha, a gente pôs um avaliador diferente. Então, lembrem disso, porque a resposta do Excel, ela vai te dar linhas e colunas. Então, em cada linha, eu tenho as pessoas ou os avaliadores. Em cada coluna, eu tenho as amostras. Eu quero saber se tem diferença entre as amostras, ou seja, eu vou sempre me ater nessa parte que trata das colunas, tá? Então,
esse é o resultado da ANOVA, certo? E aí eu tenho que olhar o F e o F crítico, que são esses valores aqui. Se eu quero saber se tem diferença entre as amostras, é na coluna, então, esse F aqui e esse F aqui, certo? O que eu sei? Se o F for menor que F crítico, não existe diferença. Se o F for maior que o crítico, existe diferença. Então, no nosso caso, o F for maior que o crítico, significa que existe diferença entre o sabor de laranja dessas amostras. É isso que eu concluo da ANOVA. Existe diferença no atributo que eu estou avaliando aqui. Agora, para eu saber quais são as amostras que são diferentes, no nosso caso, quais são as amostras que diferem da controle, eu preciso ir para um segundo passo, que é fazer o teste de Duné. Então, já que existe diferença no atributo sabor de laranja, eu vou calcular o que nós chamamos de DMS, que é uma diferença mínima significativa, que depende de 3 parâmetros, tá? O QMR é o quadrado médio do resíduo, ou a média dos quadrados do resíduo. Isso eu tiro aqui da ANOVA. O resíduo sempre é o erro que tem aqui embaixo. Então, o MQ, ou o QM do erro, eu conheço. É esse 1,79 aqui. Opa, peraí. E o N é o número de avaliadores. Eu usei 20 pessoas, então o meu N, tranquilo, 20. O QMR, como eu falei, é a média dos quadrados, ou o quadrado médio do resíduo ou do erro, tá? E aí, esse D minúsculo eu vou procurar numa tabela. Existem duas tabelas diferentes, uma tabela para testes unilaterais e uma tabela para testes bilaterais. No meu caso, é um teste bilateral, então eu vou para essa tabela aqui, teste bilateral, tá? O valor de D para alfa de 5%, ele depende do P, que é o número de amostras excluindo o controle, e o N, que é o número de graus de liberdade do resíduo. Só voltando aqui rapidinho. Além do controle, eu trabalhei com 3 amostras, então esse é o meu P, certo? O grau de liberdade do resíduo vem aqui da ANOVA, é esse GL que está aqui. Lembrando que o resíduo é o erro, então o grau de liberdade do meu resíduo, 57, tá? Vou lá para a tabela, então, 3, 57. O meu P, então, é 3, e aqui eu vou pegar só o valor mais próximo, tá? O valor mais próximo de 57 é 60, ok? Então, 3 cruzando com 60 aqui, eu vou achar esse 2,41. Então, o 2,41 é o meu D minúsculo. Achei todo mundo, posso calcular o DMS. Vai ser o 2,41 raiz quadrada de 2 vezes todo esse número dividido por 20. Fazendo toda essa conta, se eu tiver feito certo, que nunca se sabe, né? Enfim, deu 1,02. O 1,02, então, é a diferença mínima significativa, ou seja, a partir desse valor, eu posso concluir que as amostras são diferentes da controle. E o que eu vou comparar? Eu vou comparar as médias. Lá atrás, na ANOVA, a gente pegou na análise de ANOVA, a gente obteve essa tabela aqui. Então, a minha amostra controle teve a média 5,05, a amostra A teve essa média, a amostra B teve essa média, a amostra C teve essa média aqui. Tá? Agora, eu vou comparar todas essas médias com a controle e ver se essa diferença é maior ou menor que o DMS. Se passar disso aqui, as amostras diferem da controle, tá? Então, eu vou fazer a conta um a um. Ó. Vou fazer controle menos A, controle menos B, controle menos C. Então, vai ser a média da controle menos a média da A, deu menos 1,8. Média da controle menos a média da B, menos 0,3. Média da controle menos a média da C, menos 1,05. O sinal aqui não importa, porque essa diferença é em módulo, tá? Então, é a diferença de 1,02 para mais ou para menos. Se a gente olhar aqui,
houveram duas amostras que diferiram da controle. A primeira, que passou do DMS, e a amostra C, que também passou do DMS. Então, o que eu concluo? Eu concluo que a amostra B não difere da controle no atributo sabor de laranja, certo? A amostra do meio. Mas as amostras A e C diferem do controle ao nível de 5% de significância. Tudo bem? Essa é a minha primeira conclusão. Além de concluir se existe diferença ou não, eu posso concluir o tamanho dessa diferença. Porque a gente não tem lá uma ficha que normalmente vai na escala de 1 a 9. Então, vejam só, a amostra controle ficou com nota 5. A amostra A e C ficaram com nota 6, perto de 7 e aqui perto de 6. Então, se eu pensar que o 1 era menos sabor de laranja mais fraco que o controle e o último era mais forte, eu posso dizer que essas amostras A e C apresentam sabor de laranja melhor ou mais intenso que a do controle, tá? E eu posso até usar lá na ficha o 6 é muito mais intenso, eu posso dizer que a amostra A ficou perto de muito mais intenso e a amostra C ficou perto de, sei lá, um pouco mais intenso. Não sei, posso usar isso na minha conclusão, tá? Lembrando que eu sempre vou dizer a significância do meu teste e o atributo que eu estou avaliando, ok? Num segundo exemplo, eu fiz a mesma coisa com esses sucos de laranja, mas agora eu perguntei sobre o dulçor. Então, eu fui de menos doce que o controle, nenhuma diferença do controle, até mais doce que o controle, na ficha, tá? E aí, eu fiz a mesma coisa, montei a tabela, joguei lá no Excel. O Excel me deu isso aqui, me deu as médias para todas as amostras. E aí eu fui comparar os F críticos. O que eu tenho que lembrar? Eu sempre estou avaliando diferenças entre amostras. Se as amostras estão nas colunas, eu estou avaliando diferenças entre colunas, certo? Então, eu vou olhar esses Fs aqui das colunas e não das linhas. Então, os meus Fs aqui, ó, o F foi menor que o crítico. Quando o F é menor que o crítico, não existe diferença entre as amostras. Então, nesse caso, eu paro o teste por aqui. Não preciso fazer mais nada, porque eu já concluo aqui que nenhuma amostra difere da controle em relação a esse atributo, por exemplo. Então, essa é a minha conclusão. No atributo do SOR, ao nível de 5%, nenhuma das 3 amostras diferiram da amostra controle. Ok? Pessoal, é isso então. Qualquer dúvida, vocês deem um grito, tá bom? Bom trabalho!